Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre vacinas, particularmente falar um pouco sobre a história da vacina, um dos maiores avanços científicos tecnológicos da humanidade. O próprio título da aula de hoje, Vacinas, uma inoculação de saúde, já deixa claro minha posição sobre o benefício da vacinação, que provavelmente vai ao encontro ao posicionamento da maioria absoluta de vocês e das pessoas atualmente. Pelo menos é o que eu espero, né? A fotografia mostrando os dois meninos da mesma turma escolar, um vacinado contra a varíola e outro, infelizmente, não, é um registro de 1901, eminentemente pró-vacina, né? Cujo título de Jenner Trust, algo como a confiança em Jenner, faz alusão a Edward Jenner, o médico inglês que desenvolveu a primeira vacina em 1797, exatamente a vacina da varíola, uma das pestes que mais assolou a humanidade ao longo da história e que hoje, né, graças à vacina de Jenner, foi totalmente erradicada do mundo há mais de 50 anos atrás. Vou introduzir a ideia de vacina com um trecho da obra de Tucídides, a história da guerra do Peloponeso. Uma história já de 5 séculos antes de Cristo. Ele dizia em sua obra: aqueles que sentiam mais pena pelos doentes e pelos que morriam eram aqueles que haviam tido a praga eles próprios e não haviam morrido dela. Eles se sentiam seguros, uma vez que ninguém adquiriu a mesma doença 2 vezes, ou se adquiriu, o segundo ataque nunca foi fatal. Essas pessoas se sentiam afortunadas e imaginavam que elas poderiam nunca morrer de nenhuma outra doença no futuro. Pois é, a ideia de quem já teve uma doença não a pega de novo é baseada na observação e no senso comum, apesar de sabermos que hoje, né, que nem todas as doenças infecciosas funcionam dessa maneira. Entretanto, a gente sabe que o fato de ficarmos resistentes a uma nova infecção se deve aos mecanismos que levam à nossa memória imunológica, associados ao processo de imunização ativa, onde a partir do reconhecimento do agente infeccioso ou do antígeno, ocorre a produção de anticorpos pelo nosso sistema linfocitário. Esse processo pode ser natural, quando entramos em contato com o agente infeccioso, através do contágio de uma doença, ou artificial, através da vacinação, onde o antígeno inativado ou atenuado vai produzir a resposta imunológica, conhecida então como resposta imune adquirida ou adaptativa. A primeira técnica baseada na ideia de inocular o agente infeccioso no receptor sadio, a fim de torná-lo resistente à doença, foi chamada de variolação, desenvolvida na China, há registros aí pelo século XV ou até antes disso. A ideia era inalar o pó de líquidos ressecados de pústulas da varíola, escolhendo o material de pessoas que apresentavam uma forma leve da doença. A crença era que se o receptor viesse a ter a doença, ele teria numa forma leve também, sendo imunizado após isso, né? A variolação chega na Inglaterra em 1721, a partir de Lady Montagu, esposa do embaixador inglês em Constantinopla. Interessada em função das epidemias de varíola na Europa, sendo ela mesma já havia contraído a doença, Lady Montagu aprende a técnica da Turquia e faz a variolação nos próprios filhos, tendo resultados positivos. Assim a difunde na Inglaterra, inclusive entre a família real.
Nesta época, o médico inglês Robert Sutton aprimora a técnica de inoculação do material infectado, administrando através de uma lanceta por um pequeno arranhão na pele, método que foi chamado de Suttoniano, inclusive patenteado por ele e por seu filho, e que foi disseminado, né, por toda a Europa ao longo do século XVIII. De fato, após a variolação, a maioria das pessoas inoculadas não pegavam mais a doença, apesar de muitos a contraírem após a vacinação, manifestando-a de uma forma leve ou até na sua forma grave, na sua forma plena, sendo que alguns até morriam. Né? Se estima em torno de 2 a 3% das pessoas. E é exatamente aí que está o grande erro dessa técnica. O fato do material infectado, que vai servir como a vacina, ser de um doente que teve a forma leve da doença, não é o único fator determinante para que o receptor não desenvolva a varíola na sua forma plena. De fato, isso dependerá principalmente da competência imunológica de quem é inoculado e terá que responder à infecção. Entretanto, né, devido à grande mortalidade associada à varíola no século XVIII, onde se estima que mais de 500 mil de pessoas tenham morrido por causa dessa doença, e só na Inglaterra ali cerca de 10% da população morreu em função das epidemias de varíola no século XVIII. A variolação ela se tornou uma importante opção para mitigar esse cenário e difundiu-se largamente por toda a Europa Ocidental. Muito bem, mas foi de fato só no final do século XVIII, em 1796, que o médico inglês Edward Jenner desenvolve a primeira vacina da história. Ele observou que mulheres que ordenhavam vacas nos campos da Inglaterra não pegavam a varíola humana. Algumas delas não pegavam. E viu que essas que não pegavam, elas tinham contraído a varíola bovina, que era uma doença leve que se manifestava com lesões, com pequenas pústulas nas mãos e nos braços das mulheres. Ele resolve então extrair o material do braço dessas mulheres, que chamado de pus variólico, e injeta esse material numa pessoa sadia. No caso, o registro é que ele fez isso primeiramente numa criança de 8 anos, chamada de James Phillips. Obviamente que na nossa concepção é totalmente antiético isso, né? Mas a gente tem que, eu não vou discutir isso agora, né? A gente tem que ver a questão ética sobre uma ótica histórica, né? Sob a visão da época em que está ocorrendo, né? Então, após 6 semanas que ele injetou na criança lá o pus variólico da mulher que tinha a varíola bovina, ele injeta na criança novamente material extraído de uma pessoa com varíola plena, humana, portanto, e com varíola grave. E ele se surpreende que a criança nada desenvolve, ela de fato torna-se resistente à varíola humana. Ele repetiu várias vezes, após isso seu experimento, e confirmou a eficácia do método. Então, nesse momento, Edward Jenner cunhava o nome do material imunizante como vacina, derivado do termo latim vaccinus, que significa derivado da vaca. A nova vacina para a varíola ficou conhecida como a vacina jenneriana ou humanizada. Por que humanizada? Porque consistia em inocular em um receptor sadio com as secreções da pústula da vaca, que continham aí o agente infeccioso para a varíola bovina. E o material retirado, portanto, da vaca seria o agente imunizante primário, e o homem vacinado passaria a ser o produtor difusor da vacina. Portanto, a partir do pus variólico retirado da pessoa recém-vacinada, uma nova pessoa seria vacinada, criando uma cadeia de imunização
entre homens, que foi conhecida como cadeia de imunização braço a braço. A diferença entre a variolação e a vacina de Jenner é que a primeira inoculava o próprio vírus da varíola e a segunda utilizava o vírus similar, mas que levava necessariamente a uma doença não fatal, e que no caso era a varíola bovina, né? Hoje sabemos que são vírus diferentes, né? E que o que houve foi uma imunização cruzada a partir desses dois agentes infecciosos. E nos primeiros então, anos, né, depois que Jenner faz sua descoberta, a vacinação já estava amplamente disseminada na Europa e foi levada para o Brasil em 1804 a partir da iniciativa do Marquês de Barbacena. Ele custeia a viagem de escravos à Europa para serem inoculados com pus variólico e trazerem a vacina então nos seus próprios corpos para o Brasil. Bom, mas cerca de 20 anos depois da descoberta da vacina, se percebe que algum tempo após a inoculação, seu efeito imunitário é perdido, considerando a estratégia de imunização então braço a braço. Então em 1840 inicia-se uma nova etapa da imunização antivariólica, com a utilização da vacina retirada diretamente da pústula da vaca e inoculada no homem. Dessa forma começa a se criar vitelos contaminados com a varíola bovina para extração, né, e cultivo do agente imunizante. Se quebra assim a cadeia de imunização conhecida como braço a braço, iniciando-se uma nova era, né, da vacina, portanto agora animal. A vacina animal chega no Brasil somente em 1887, a partir da iniciativa do médico da Santa Casa do Rio de Janeiro, Pedro Afonso Franco, que importou um material biológico contaminado com o vírus da varíola bovina para cultivar e extrair a partir de vitelos criados aqui no Brasil. Em 1906, a vacinação braço a braço da linfa humana é proibida na Inglaterra e vai ser proibida a partir daí no mundo inteiro, né? E substituída então pela vacinação animal, evitando a contaminação, né, por essa técnica braço a braço, principalmente aí de doenças como sífilis e hepatite. E com a grande disseminação da vacina e com a sua obrigatoriedade em vários países, incluindo no Brasil, vários grupos, infelizmente, anti-vacinação surgem em torno do mundo. Observem a charge aqui do início do século XIX, ilustrando o monstro da vacinação que comia as criancinhas e as defecava depois. Claro que isso é uma associação da impureza, né, que a vacina trazia. Esse slide ele ilustra algumas manifestações dos grupos anti-vacina na época, incluindo aí um panfleto de 1800 associando o vacinador à imagem da morte. Também aqui nós temos um convite da Sociedade Anti-Vacinação da América para se juntar à entidade e uma charge de 1904 intitulada O Napoleão de Seringa e Lanceta, né, como muitos se referiam a Oswaldo Cruz na época, o qual determinou a obrigatoriedade da vacina para a varíola para toda a população do Rio de Janeiro, né, sendo estupim para a conhecida revolta das vacinas. Que levou o Distrito Federal de então, né, Rio de Janeiro, a estado de sítio, com muitos presos, feridos e até mortos. Só que 4 anos depois, em 1708, o Rio de Janeiro novamente é assolado com uma epidemia de varíola e a população adere então massivamente à vacinação, vendo os resultados então ao longo do tempo, os resultados positivos que a vacinação tinha em proteger as suas famílias, né? De fato, a ciência e o bom senso prevaleceram nesse caso, e a varíola foi considerada erradicada do mundo em 1979, sendo o último caso relatado dessa doença de forma comunitária em 1975. Muito bem. Depois de Jenner, muitos avanços científicos vieram, né?
e contribuíram com o desenvolvimento de novas vacinas, particularmente na segunda metade do século XIX, com o avanço aí já da microbiologia, que identificava então já agentes infecciosos, a forma de transmissão das doenças, a patogenia, como evoluíam as doenças ao longo do tempo, as doenças infecciosas no caso. E sem dúvida, Louis Pasteur foi um dos mais importantes expoentes nesse sentido, desenvolvendo a teoria microbiológica das doenças e criando, entre outras inovações e descobertas, a vacina antirrábica em 1882. A partir daí, muitas outras vacinas em sequência surgiram, como a gente pode visualizar aqui na cronologia apresentada nesse slide. Bom, se a gente observar a expectativa de vida no final do século XVIII, quando o Jenner criou a primeira vacina, era de cerca de 39 anos de idade. Aqui a gente pode observar aqui a linha preta em relação ao Reino Unido, por exemplo. Se a gente comparar com o final do século XIX e o início do XX, onde a vacinação contra a varíola já tinha se expandido por todo o mundo e novas vacinas surgiam, não é? A gente pode ver então um aumento significativo e crescente da expectativa de vida. Em 1900 já era de 50 anos aproximadamente. E olha que os antibióticos só vão contribuir para esse crescente aumento da expectativa de vida só na segunda metade do século XX. Uma vez que o primeiro antibiótico, a penicilina, só foi testado em humanos de forma experimental, industrialmente, alguns anos depois, a partir da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é evidente a contribuição significativa do desenvolvimento das vacinas e da disseminação da vacinação no mundo, em benefício à saúde e à qualidade de vida de todas as pessoas. De fato, há de se perguntar por que alguns grupos até hoje exploram a ignorância, com teorias de conspiração, extremismo religioso e outros argumentos frágeis, colocando parte da população em dúvida sobre os benefícios reais da vacinação em salvar a vida. Há de se perguntar realmente, o porquê. Muito bem, finalizo aí o vídeo de hoje com o recado dessa menininha, que dá a todos nós. Quem ama, vacina. Ok? Então tá, um grande abraço. Até a próxima.